da história do esporte mundial. Não dá nem para começar aqui a falar nos títulos, que eu perderia muito tempo. Bernardinho, o que tem de acaso, o que tem de treino, o que tem de sorte e de técnica nessa tua jornada? De acaso, talvez, a única coisa que tem é o fato de ter me tornado um treinador de voleibol. Formado em economia pela PUC do Rio, eu não imaginei me tornar um treinador. Até que surgiu a oportunidade, eu tinha uma grande paixão pelo esporte, e então migrei e fui tentar a sorte no esporte. Então talvez esse seja o único acaso. Que o resto, e não há segredo, não há nenhuma fórmula mágica, é muita dedicação, entrega, essa paixão diária em levantar e fazer melhor. Quando você chega lá, saber que chegar lá é difícil, mas se manter é muito mais complicado. Formar equipes, porque você sozinho não faz nada. Então, uma série de coisas que eu acho que servem para a vida. As grandes lições que eu tive, aquilo que eu aprendi no esporte. E tento compartilhar essas lições com as pessoas à minha volta. E hoje não será diferente com os jovens que aqui vão estar conosco. Compartilhar, fazer com que eles reflitam a respeito da vida deles. Né? Porque o esporte me trouxe muitas lições. Aprender a ganhar e perder, porque nós vamos perder em algum momento. Claro. E temos que assumir responsabilidades, entender as razões e não atribuir a outro responsabilidades que são nossas. Porque, de modo geral, acontece, nós somos um país onde se assumem poucas responsabilidades. Joga para o outro. Joga para o outro. Essa é uma coisa que o esporte te ensina isso muito rapidamente. Vamos ganhar e nem por isso seremos pessoas especiais, porque não existem pessoas especiais. Nem sempre vamos ganhar. Claro que não, ninguém ganha sempre. Na minoria das vezes. Mas, assim, como treinador, eu digo, temos que ganhar mais do que perder. Caso contrário, você não resiste muito no cargo, né? Mas, enfim, ganhamos um pouco mais do que perdemos, com certeza. Eu estava conversando com o Oscar do basquete há dias atrás, e ele me disse que o grande segredo para ser o melhor, ou para estar entre os melhores, é treinar incessantemente, doentiamente. É isso mesmo? Com certeza. Eu acho que essa obsessão pela capacitação, que é exatamente treinamento, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. É uma das frases mais... Né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Quanta sorte, treinei tanto. Né? O Monsanto dizia isso, Oscar. Ou seja, as pessoas não sabem o quanto eu treinei. Está ali atrás, treinando. Tanto que ele errou para poder acertar. Isso serve para todas as áreas. Quanto mais eu me capacito na minha área de atividade, mais sucesso eu terei, mais condições de bons resultados eu terei. O que não vai fazer com que eu não perca. Eu vou perder eventualmente, não teria sucesso em alguma coisa. Mas a possibilidade de ter mais sucesso, mais êxito, é obviamente muito maior. Outra coisa que é importante no esporte, e não é só no esporte coletivo, individual também, nós confundimos muito o esporte individual como uma coisa de uma pessoa só. Ela pode até, num certo momento da competição, estar só, mas há sempre uma equipe, um time. Essa consciência de time é uma coisa que ela vai muito além. Ela transcende qualquer outra coisa? Muito a questão da questão assim, de esporte. Né? Eu vejo assim, se um país como o nosso se visse efetivamente como um time, em que todos são importantes, todos são relevantes, né, nós não estaríamos na situação que nós estamos, na minha opinião. É entender que nós só vamos conseguir realmente o nosso grande sonho, seja ele uma medalha olímpica, seja ele ver o nosso país com índices na área de educação, de saúde, nível mundial, se nós trabalharmos como um time, onde cada um assuma a sua responsabilidade, execute bem a sua função. Acho que isso é fundamental. A comparação é inevitável em relação ao momento que nós vivemos da seleção brasileira, que a gente vê a quantidade, a cordilheira de vitórias e de títulos que você conseguiu, voleibol feminino, voleibol masculino, e a seleção nessa gangorra de estar bem, de estar mal. Qual que é a grande diferença para se ter uma continuidade forte que nós encontramos no vôlei e esses sobressaltos que tanto angustiam o brasileiro na seleção brasileira de futebol? Eu acho que a gente pode pensar assim, como uma empresa, como um time de esporte, você tem que estabelecer uma cultura. Os valores que você trabalha no dia a dia, então a nossa dedicação ao trabalho, time à frente de qualquer individualidade, né? Disciplina, os hábitos positivos a cada dia, etc. Tudo isso vai construindo uma coisa que gera consistência, gera resiliência. Eu cheguei à seleção masculina em 2001. O Brasil era 6º colocado do ranking mundial. Em 2 anos nós atingimos o topo do ranking mundial, primeira colocação, em julho de 2003. Julho de 2003, nós estamos em junho de 2018. Desde então o Brasil nunca saiu da liderança do ranking mundial, nem por uma semana. Não é que nós tenhamos ganho sempre, primeiro, segundo, ou seja, resultados de excelência ao longo Consistência. Consistência. E a consistência, ela é fruto de uma cultura muito forte, né, que privilegia isso que eu disse a você, que é a cultura do trabalho, né, do respeito, do time, da coletividade mais forte. Tudo isso, na minha opinião, é fundamental para que você tenha essa consistência. Se você
é frágil nesses valores e a sua cultura não é a coisa mais importante, pensando assim num desempenho eventual, né, ao invés de uma cultura mais forte, você vai ter esses altos e baixos. Né? Então eu acho que é muito por aí. É a consistência. Consistência. Para a gente finalizar, você está hipotecando toda o nome e a tua trajetória, que é uma trajetória vencedora e admirada no Brasil inteiro. É uma das poucas unanimidades que eu conheço no esporte brasileiro. E agora está migrando para a vida pública, de alguma forma. Como é que é isso, né? Só porque é difícil, lá não vai ser apenas uma quadra, um grande ginásio olímpico, mas existem outras variáveis que talvez sejam até mais complexas que o esporte. Como é que você pretende adotar o que você aprendeu com o esporte na vida pública? O que eu pretendo, na realidade, eu apoio um projeto. Eu apoio um projeto do novo, acredito nas pessoas e no projeto. Eu acho que um time, ele se torna um time, um grupo de pessoas se torna um time quando ela compartilha valores e princípios. Nós podemos ter algumas ideias diferentes, uma estratégia diferente, uma jogada que você pensa dessa forma, eu penso de outra. É da diversidade, é perfeito. Mas os nossos valores são os mesmos, de integridade, do respeito à coisa pública, a tudo aquilo que diz respeito, né, do servir. Então, eu acho que chega um momento da nossa vida, e acho que eu como talvez tenha compreendido isso tardiamente, talvez nós estejamos, né, na situação que estejamos, porque todos nós fomos criados com uma certa sentimento de aversão à política. Não vamos. E se nós, né, não nos envolvermos nisso, seremos governados por pessoas que muitas vezes nós não queremos que nos governem, mas nós temos de alguma forma assumir. Eu acho que é assumir responsabilidade. Cada um, né, alguns vão se candidatar, outros vão dar apoio com o seu conhecimento, outros com os recursos que tenham, cada um da sua forma, mas que todos assumam responsabilidade, com um voto consciente. Se você acredita num projeto, trazendo pessoas para apoiarem esse projeto, sabe? Sem criminalizar o diverso, mas respeitando as pessoas íntegras que pensem diversamente de nós. Então eu resolvi efetivamente apoiar e de alguma forma estar mais próximo da vida pública e de apoiar pessoas que estão ingressando, que tenham a coragem de deixar suas zonas de conforto, grandes empresários, como é o caso do Alexandre Guerra aqui em Brasília, um líder de sucesso que deixa a sua zona de conforto para ir, né, buscar um desafio, né, como pré-candidato. Desafio público. Nós precisamos apoiar pessoas que têm essa coragem e pessoas que têm capacidade e valores. Okay. Eu acho que é um pouco por aí. Se eventualmente, e quando eu falo com jovens, não é de pedir voto A ou B, mas que eles se interessem pelo tema, estudem o tema e façam suas opções. Essa é a coisa mais importante, consciente. Para que daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, eles se lembrem em quem votou, em quem votaram. Né? Não, votei, fui lá votar. E principalmente, que não se abstenham, não se eximam dessa responsabilidade que é de participar, né, contribuindo com a eleição de alguém que ele acredita que possa representá-lo. Com a palavra, um dos maiores treinadores da história do esporte mundial. Foi um prazer. Prazer meu. Obrigado. Obrigado.